Boa noite, nono ano. Vamos tentar então entender o processo da Primeira República ou República Velha no Brasil. Vamos lá, né? Essa Primeira República ela vai de 1889 até 1930. Né? O ano de 1930 marca exatamente o que? A entrada de Vargas no poder, né? Mas vamos entender o capítulo 1, Primeira República. Processos de mudanças entre o século XIX e XX no Brasil. Observando essa imagem aqui, nós podemos ver que uma das características desse processo de mudança no Brasil vai ocorrer, né, nos grandes centros comerciais do Brasil. Rio de Janeiro é um deles, né, com o bota abaixo. E aí, as avenidas começam a ficar, né, mais amplas. Nós temos a entrada de bondinhos, os cochos, né, que eram meios de transporte puxados por cavalos, eram tipo carruagens mesmo, bem feitas, bem arrumadas. Não chegavam a ser carruagens, mas eram chamados de cochos, eram confortáveis, né? E o Brasil ainda era bem rural, né? Por isso que estava começando a modificar os centros das cidades. E no Rio ocorreu o bota abaixo. O Rio, ele vai passar por grandes mudanças, que ficaram conhecidas como bota abaixo. O bota abaixo foi um movimento de mudança na aparência do Rio de Janeiro. Essas mudanças vão ocorrer entre o século XIX e o início do século XX, o fim do século XIX e o início do século XX. Essas mudanças não agradam a todos. E aí, a maior parte da população passa a viver de forma precária, porque elas vão para os cortiços e também para os morros, onde se iniciam as favelas, né? Então nós vamos ter aí um afastamento da população para áreas mais pobres e menos favorecidas das cidades, né? Então isso foi o bota abaixo. O bota abaixo demoliu as antigas construções, transformou o Rio de Janeiro numa cidade moderna para a época e afastou as pessoas, os trabalhadores, para as áreas mais precárias da cidade, deixando eles insatisfeitos. As mudanças ocorridas foram consequências, né? Os ingleses investiram no Brasil, investiram dinheiro no Brasil. Por que a Europa tinha interesse no Brasil? Porque o Brasil sempre foi um país muito rico, um país muito fértil em terras, sempre foi um país que prosperou muito. E a Inglaterra, desde o começo da colonização, que a Inglaterra tem interesse aqui nas nossas terras, né? Tinha, né? Hoje em dia não se diz que tem. Então, os ingleses vão investir dinheiro, porque a Europa, ela tinha passado pela Belle Époque, né, a Bela Época, e estava investindo no Brasil para que o Brasil tivesse esse momento também, ainda que tardio. E ninguém faz a troco de nada, né? O Brasil fica refém de uma dívida externa durante muito tempo, que já era antiga, só aumentou. Enquanto isso no Brasil, durante o século XIX, nós tínhamos como base da nossa economia o café, né, que vai ser aí o principal fator, né, econômico do Brasil. Sem o café, o nosso país não era nada. Então, o maior produtor e exportador de café era o Brasil. Então, durante o século XIX, durante este século, o país viveu em grande parte sob o regime de monarquia. Nós tínhamos na figura do imperador, do rei, né, o nosso governante. Nós não tínhamos políticos, né, vereadores, deputados, senadores, não existia nada disso ainda. Só que as coisas estão mudando, né? As oligarquias dominavam o Brasil, né, financeiramente. Então nós temos, né, a figura do rei, do poder, mas financeiramente quem move a economia do Brasil são esses grupos: barões do café, políticos, banqueiros industriais. São essas pessoas que vão mover a economia do Brasil. Então, por que essas pessoas não poderiam participar da política? Essa era a grande questão do
das oligarquias, né, no poder. Então, o que define uma elite oligárquica? Poder de poucos, domínio regional com grande poder econômico. Então, é um poder concentrado na mão de pouquíssimas pessoas numa determinada região, mas que exerce um grande poder econômico. E aí, quem eram essas pessoas? Os barões do café, que era o maior grupo, políticos, banqueiros e industriais. Ah, professora, mas o clero entra, os padres entram. Entra, a igreja tinha interesse também, tá? Só que a igreja ainda era aliada ao Estado, era aliada à monarquia, perdão. Ela andava junto ali com a monarquia, mas eles vão se estranhar também, tá? Então essa elite andava meio chateada com Dom Pedro II. E algumas dessas pessoas estavam satisfeitas com o sistema monárquico, com o imperador. Por quê? Um ano antes de 1889, antes da proclamação da República, o Brasil ele assinou a Lei Áurea, libertando de vez os escravos. Com isso, o Brasil passou a ter mais gente irritada com o Dom Pedro II, dizendo: poxa, mas você deixa sua filha, né, assinar a proclamação, a Lei Áurea, né, e agora quem é que vai sustentar os nossos cafezais? Quem é que vai trabalhar na terra? Porque era o escravo, então, que era a grande mão de obra, né? De mão de obra gratuita. Então, nós vamos ter essas oligarquias insatisfeitas. Por isso que em 1889 o Brasil também vai se tornar uma república, porque já vinha desde lá da abolição, entre outros fatores, chateados. Sai a monarquia, entra a república, né? Nós temos aqui a figura do rei, né? Meio curvado, né? De bengala, meio que cansado. E do outro lado a república revigorada, forte, né? Era essa a ideia que os republicanos queriam passar, de que o rei era algo ultrapassado, que a monarquia era algo ultrapassado e que o Brasil precisava de um governo novo, e esse governo se chamaria república. Qual que é a diferença de uma república para uma monarquia? República, né? É quando você tem a política, você consegue eleger o seu governante de forma mais democrática, ainda que nessa época quem votava eram os homens maiores de 21 anos, alfabetizados, e assim, mulher não votava. E aí, ex-escravo não votava, pessoas assim, marginalizadas pela sociedade não votavam. E os barões do café, que exerciam poder, né, nas suas fazendas, no seu curral eleitoral, né, que era onde tinha concentração de seus trabalhadores ali na região, ele que dizia para o seu trabalhador em quem ele ia votar. Então isso é chamado também de voto de cabresto. Então o voto era aberto. Então se a pessoa votasse em outro candidato que não fosse o que o seu patrão pedia, o que o seu, né, o cafeicultor mandava, né, pedia não, mandava. Essas pessoas perdiam seus empregos, né, sofriam algum tipo de represália, eram pessoas assim bem comandadas mesmo, né? E aí a diferença da monarquia para a república é que na monarquia você tem um poder supremo que fica na mão de um rei e esse cargo é vitalício, enquanto a pessoa está viva, o cargo é dela. A não ser que ela abdique do trono, fala, não quero mais governar, vou passar para o meu filho, para minha filha ou para o próximo da linha de sucessão. Ou então, quando a pessoa morre, é passada para o seu descendente, o próximo da linha de sucessão. Então, a monarquia é diferente da república nesse sentido, tá? Nós temos aqui também, durante a Primeira República, os movimentos sociais da Primeira República, que são, né, o fanatismo religioso na figura do padre Cícero, a Guerra de Canudos, fenômeno do cangaço em todo o Nordeste, greves operárias, Guerra do Contestado, revolta da chibata e revolta da vacina. Vamos por partes. Como que a gente divide esses movimentos sociais? Em rurais, que são
os messiânicos, que é a revolta de Canudos, revolta do contestado, e o cangaço, na figura do Lampião, que a gente teve aí um trabalhinho que nós fizemos sobre isso. E os urbanos, revolta da vacina e revolta da chibata. Então, esses movimentos sociais são divididos em duas partes. Ocorreram em áreas rurais e ocorreram nas cidades, né? E agora nós vamos ver um pouquinho da imigração italiana no Brasil, como que isso aconteceu, né? O Brasil, ele passa a receber um grande número de imigrantes italianos, né? Não só italianos, desde 1890 a 1900, entra no Brasil mais de 1,4 milhão de imigrantes, o dobro do número de entradas nos 80 anos anteriores. No século XX, esse fluxo migratório apresentou irregularidades e decorrências de fatores externos. Lá fora, na Europa, tinha acabado de acontecer duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então a Europa estava falida, estava quebrada e as pessoas estavam passando necessidade lá fora. Foi o caso dos italianos, estavam passando fome. Então eles vieram para o Brasil para poder trabalhar nos cafezais, né? Tinha-se abolido a escravidão, precisava-se de mão de obra. Lá fora eles estavam passando fome. Opa, vamos juntar a fome com a vontade de comer. Traz essa galera para trabalhar aqui. Só que esse pessoal não vai trabalhar de forma escrava. Esse pessoal vai trabalhar querendo o quê? Né? Direitos. E aí as coisas vão meio que, né, no comecinho vai dar uns probleminhas entre os donos das fazendas e os italianos, porque o imigrante europeu ele não vai aceitar trabalhar no regime de escravidão, não. Né? Eles tinham contratos. Aí, agora tem a imagem do imigrante que deu certo no Brasil. Francesco Matarazzo, o patrão de São Paulo. Francesco Matarazzo foi um italiano que ele conseguiu passar por várias crises no Brasil e se manter um grande empresário. Né? Ele morre acho que em 37, 1937. Ele vem a falecer, mas ele deixa um grande patrimônio, né? E aí, a política de incentivo para trazer esses imigrantes para o Brasil também teve um outro interesse além da mão de obra, que é chamada de engenharia social. O que é engenharia social? Processo de branquear o Brasil. Então, com a vinda desses imigrantes, o Brasil, o governo incentivou a dupla cidadania deles. Para quê? Para que eles pudessem se casar com brasileiros e brasileiras. Para que o Brasil deixasse de ser menos negro, menos mulato e passasse a ter mais cara de Europa. Então, essa era a ideia por trás também de se trazer o imigrante europeu para cá. Né? É uma forma de preconceito enraizada na nossa sociedade desde que o Brasil é Brasil. Né? O cenário do Brasil era basicamente este, para a gente entender a proclamação da República. Elite oligárquica insatisfeita com o imperador. Faltava autonomia política. Então, por causa dessa autonomia política, né, mais participação da elite oligárquica na política, a partir de 1870, 1870, grupos políticos que pretendiam implantar um governo republicano começam a se agitar no Brasil e falar que eles estão insatisfeitos com o governo do Dom Pedro II e que eles querem participar da política brasileira. E aí, já que essa galera sustentava o Brasil economicamente, eles se sentiam no direito. E aí a proclamação da República é chamada de golpe também. Não só era Vargas, a proclamação da República também. Por quê? Porque nesse período, os militares eles tinham voltado da Guerra do Paraguai. E o Brasil ganha a Guerra do Paraguai. Então eles se sentem muito importantes e começam a questionar ao imperador por que eles também não podem participar da política. Então, assim, já tinha elite cafeicultora que queria participar, os militares que queriam participar, e agora nós vamos ter uma outra, uma outra, uma outra classe querendo participar, que são os industriais. E aí os industriais começam a questionar, poxa, a gente tem banco, nós somos banqueiros, somos industriais, né? A gente investe na mão de obra,
A gente aplica esse dinheiro que os cafeicultores colocam nos nossos bancos, a gente faz essa economia, né, andar também. E aí há uma insatisfação por parte desses grupos, né, militares, industriais, banqueiros e as elites oligárquicas, os barões do café. E aí o exército começa, né, não recebendo o devido valor do imperador por causa da Guerra do Paraguai, eles começam a exercer duras críticas ao imperador, né? E aí no final do século XIX as forças militares vão buscar mais autonomia e junto com essas outras camadas, né, do, do Brasil, no caso industriais, elite oligárquica, eles se juntam para dar um golpe de Estado. E aí, o que estava incomodando desde o comecinho foi, um ano antes, a abolição da escravatura. Deixa chateado a oligarquia do café, né? Eles ficam insatisfeitos. Aí nós temos os industriais insatisfeitos, né? O que os industriais pensavam? Poxa, a sensação que nós temos que neste país, que todo mundo neste país está sentado em um grande saco de café. E se o saco furar? Vai todo mundo cair no chão. Então não posso falir, tenho que apoiar os cafeicultores, né? E aí os republicanos vão se juntar, né, nesses partidos, né, para dar um golpe de Estado. E aí por que é chamado de golpe de Estado? Porque o exército chega junto do Dom Pedro e fala para eles, ó, para ele, ou você sai por bem ou você sai por mal, porque a gente não quer mais um regime monárquico, nós queremos o direito de exercer a nossa república. E aí o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República no dia 15 de novembro de 1889. A Era Vargas vai começar depois de 1900, a partir de 1930. Então, de 1889 até 1930, nós tivemos o que nós chamamos de Primeira República. E nessa Primeira República passaram vários presidentes até chegar o Vargas. Começa com o Marechal e termina ali no JK, perdão, no Getúlio Vargas, tá? JK mais pra frente. Boa noite, nono ano. Vamos tentar então entender o processo da Primeira República ou República Velha no Brasil. Vamos lá, né? Essa Primeira República ela vai de 1889 até 1930. Né? O ano de 1930 marca exatamente o que? A entrada de Vargas no poder, né? Mas vamos entender o capítulo 1, Primeira República. Processos de mudanças entre o século XIX e XX no Brasil. Observando essa imagem aqui, nós podemos ver que uma das características desse processo de mudança no Brasil vai ocorrer, né, nos grandes centros comerciais do Brasil. Rio de Janeiro é um deles, né, com o bota abaixo. E aí as avenidas começam a ficar, né, mais amplas, nós temos a entrada de bondinhos, os cochos, né, que eram meios de transporte puxados por cavalos, eram tipo carruagens mesmo, bem feitas, bem arrumadas, não chegavam a ser carruagens, mas eram chamados de cochos, eram confortáveis, né? E o Brasil ainda era bem rural, né? Por isso que estava começando a modificar os centros das cidades. E no Rio ocorreu o bota abaixo. O Rio, ele vai passar por grandes mudanças, que ficaram conhecidas como bota abaixo. O bota abaixo foi um movimento de mudança na aparência do Rio de Janeiro. Essas mudanças vão ocorrer entre os séculos XIX e o início do século XX, o fim do século XIX e o início do século XX. Essas mudanças não agradam a todos. E aí, a maior parte da população passa a viver de forma precária, porque elas vão para os cortiços e também para os morros, onde se iniciam as favelas, né? Então nós vamos ter aí um afastamento da população
para áreas mais pobres e menos favorecidas das cidades, né?